Meus irmãos e irmãs, esses poucos versículos que li com os irmãos há pouco, para os irmãos há pouco, dos versos 7 até o verso 11 do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, é uma passagem conhecida, bem conhecida de todos, mas geralmente porque registra essa queda, morte e ressurreição desse rapaz que, caindo da janela ali do terceiro andar, acaba morrendo, perdendo a vida e sendo ressuscitado pelo apóstolo Paulo. Mas na realidade, este é apenas um episódio nesse relato. O que torna esse relato relevante não é apenas o episódio aqui descrito, mas o assunto geral descrito nesses versículos, que é um culto solene, um culto público, ocorrido ali na cidade de Troade. Nós estamos aqui diante de um dos primeiros relatos de um culto da igreja primitiva. Os irmãos conhecem bem o contexto, porque estamos expondo o livro de Atos sequencialmente, e os irmãos sabem que nós estamos no final da terceira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Através dessas viagens missionárias, Deus utilizou o apóstolo Paulo de maneira graciosa para que o seu propósito fosse alcançado e o evangelho rompesse as fronteiras dos muros de Jerusalém, as fronteiras da Judeia e Samaria, e pela graça de Deus e poder do Espírito Santo, através do anúncio, pregação, ensino da palavra de Deus, o reino de Deus fosse promovido até alcançar os confins da terra. E nós temos visto, meus irmãos e irmãs, como exatamente através desses instrumentos, destes meios, o ensino, a proclamação, o anúncio do evangelho, é que o reino de Deus vai sendo promovido e o império das trevas vai recuando quando a luz do evangelho é lançando fora as trevas que levavam e mantinham cativas as pessoas do Deus deste século, do príncipe deste mundo. Nós temos visto que estamos aqui nesse final, portanto, da terceira viagem missionária, onde o apóstolo Paulo concentra as suas atividades, especialmente na cidade de Éfeso, a grande capital da província romana da Ásia, dominada pelo paganismo e pela idolatria. E vimos como o apóstolo Paulo, saindo dali, visitou as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, e também a principal cidade da Acaia, da Grécia, a cidade de Corinto, aonde ele esteve antes de se dirigir de retorno para Jerusalém, concluindo a sua terceira viagem missionária, com os propósitos de encorajar aqueles irmãos, se despedir deles e levar efeito aquela coleta que vinha sendo realizada para socorrer os crentes da Judeia que estavam passando por necessidades materiais, por fome mesmo. E meus irmãos e irmãs, no domingo passado nós estivemos aqui considerando como o apóstolo Paulo esteve ali nas igrejas de Tessalônica, Bereia, Filipos, se demorou ali 3 meses na cidade de Corinto, exatamente com esses propósitos. Ele queria se despedir daqueles irmãos, ele imaginava que poderia não vê-los mais,
ele esteve ali com esse propósito de animar aqueles irmãos, de encorajar mesmo aqueles irmãos, para que eles pudessem ser fortalecidos e mesmo sem a presença ali do apóstolo Paulo, continuassem firmes em meio às perseguições que eles estavam enfrentando por amor a Cristo e pela fidelidade ao evangelho que havia sido confiado àquelas igrejas, àqueles irmãos. E como eu disse, portanto, meus irmãos, nós chegamos aqui nesses versículos onde nós encontramos o registro desse culto primitivo ali durante aquelas décadas iniciais da igreja cristã. E eu quero convidar os irmãos a tentarem acompanharem comigo esse registro que Lucas nos fornece sobre o culto que o apóstolo Paulo conduziu ali na cidade de Troade, vindo da Macedônia e da Acaia, onde estivera encorajando e animando os irmãos. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, com base nos versículos 7 e 8, para as circunstâncias desse culto que nós encontramos aqui nessa breve descrição, nesse relato de Lucas. E nesses versos, Lucas nos informa 3 dados acerca das circunstâncias do culto realizado na cidade de Troade. Ele nos informa o dia em que o culto foi realizado, ele nos informa a hora, não nos informa, mas nós podemos inferir a hora em que o culto foi realizado, e nos informa também o local em que o culto foi realizado. Nós sabemos que essas coisas são circunstâncias de culto, elas não são elementos de culto, elas não têm caráter religioso em si, a não ser o dia, que é o dia do Senhor. E aqui nós somos informados que esse culto ocorreu no primeiro dia da semana, quando eles ali se congregaram com o fim de partir o pão, sendo que Paulo, logo no dia seguinte, deveria deixar Troade, deveria partir de Troade. Ele permaneceu ali por uma semana, provavelmente se congregando com os irmãos à noite, durante um tempo, para ensiná-los, pregar o evangelho, orar com eles. E ele estava aqui no último dia da presença dele com aqueles irmãos. Se os irmãos lembram, Paulo já havia passado por Troade algumas vezes, mas não tinha tido a oportunidade de pregar o evangelho. Ele havia passado em Troade quando teve ali aquela visão do chamado de um varão macedônico, dizendo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele de fato atravessou o mar Egeu, se dirigiu para a cidade de Filipos, e ali então passou a pregar o evangelho na Macedônia e na Acaia pela primeira vez. Mas naquela ocasião, ao que tudo indica, não teve muita oportunidade para pregar o evangelho ali. Ele estava se dirigindo para um propósito, ou melhor, Deus, o Espírito Santo de Deus, o estava dirigindo para o propósito que Deus tinha em mente. Não era ainda a ocasião do evangelho ser anunciado em Troade. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo menciona que ele, em outra oportunidade, estivera em Troade, mas chegando ali, como mencionei domingo passado, ele não teve paz no seu coração, ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque ele aguardava encontrar o seu companheiro Tito, que ele havia enviado à igreja de Corinto, com uma carta dura, com exortação àqueles irmãos, e Paulo estava tão angustiado na expectativa de qual seria a resposta da igreja de Corinto àquela sua carta firme e dura e necessária diante das circunstâncias difíceis pelas quais passava a igreja de Corinto, que quando ele chegou em Troade, havendo ali marcado para se encontrar com Tito lá, não encontrando Tito, ele ficou angustiado no seu espírito, e mesmo tendo uma porta aberta para a pregação do evangelho,
ele diz que não utilizou essa porta e então se apressou em viajar para a Macedônia para poder se encontrar com Tito. E vimos como de fato isso aconteceu. E lá na Macedônia ele encontrou-se com Tito e foi alegrado e confortado, e seu coração foi tranquilizado com as notícias de que a igreja havia recebido bem as suas admoestações e exortações. Mas agora não dava mais para esperar. O apóstolo Paulo passa novamente por Troade e deliberadamente ele determina passar ali uma semana anunciando o evangelho e pregando o evangelho. É provável que de alguma maneira ele já tivesse introduzido o evangelho ali, especialmente quando ele se demorou 3 anos na cidade de Éfeso, mas Lucas não nos informa isso. O que Lucas nos informa é que essa circunstância especial onde Paulo esteve ali pregando o evangelho. Provavelmente ele tinha anunciado o evangelho ali antes, tanto é que nós já temos aqui uma igreja, já temos irmãos aqui reunidos, adorando ao Senhor, e não é de se esperar que isso fosse alcançado em apenas uma semana de ministério em Troade. Ele pode não ter tido as condições necessárias para aproveitar a porta aberta ali, para anunciar o evangelho com toda maneira, com todo o empenho e com todo o tempo necessário que ele gostaria. Mas é provável que de alguma maneira ele tivesse já introduzido ali o evangelho, tivesse ensinado o evangelho ali na cidade de Troade, uma igreja já existisse ali na cidade de Troade. Mas agora, meus irmãos, havendo passado a semana ali, quase certamente anunciando o evangelho, pregando o evangelho, no último dia Paulo tinha muita coisa a dizer para aqueles irmãos. E tendo já planejado a viagem para segunda-feira, diz o texto que no primeiro dia da semana, ou seja, no dia do Senhor, eles se congregaram para adorar ao Senhor. Aqui temos, portanto, essa informação acerca do dia, o dia do Senhor, o domingo, o dia adequado para a pregação do Evangelho, o dia separado de fato por Deus, para nós consagrarmos esse dia para o descanso do nosso corpo, das labutas semanais, dos labores durante a semana, e para edificarmos o nosso coração e a nossa alma, e adorarmos ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Salvador, o Pai do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas nos informa também que o culto deve ter começado à noite. Não é provável que começasse à tarde e se estendesse até meia-noite. Eu imagino que, na realidade, eles planejaram um culto longo mesmo. Não entendo que foi uma obra do acaso. Eu entendo que Paulo havia já planejado partir com o grupo de missionários que estavam, de representantes das igrejas, com as ofertas que levariam para Jerusalém no dia seguinte. E então ele havia já determinado, nessa circunstância especial, fazer esse culto mesmo, que deveria durar bastante tempo, e depois continuarem ali, utilizando aquele tempo para edificação mútua, para desfrutarem da comunhão de uns com os outros, e depois então, amanhecendo, eles deveriam partir, tendo como destino final a cidade de Jerusalém. E é provável, portanto, que o culto tenha começado lá por volta das 6, das 7 ou das 8 horas da noite, ou seja, após as atividades, os labores, o trabalho durante o dia, ou as atividades mesmo que eles teriam realizados ali durante o dia, não digo trabalhos ou labores, porque sendo dia do domingo, provavelmente eles dedicaram esse dia a outras atividades espirituais também. Mas é improvável que um culto que tenha sido planejado para se estender até a meia-noite, ou quem sabe até de manhã, tivesse começado de manhã. Pelo menos deve ter havido alguma interrupção, e é provável que aqui o culto em si tenha começado lá pelas 7 da noite, 8 da noite, podemos imaginar alguma coisa assim. Mas, ainda que tenha começado
por volta desse tempo, até meia-noite, os irmãos vão de convir que é um culto longo. E pelo jeito que a coisa ia, se Eutico não tivesse caído da janela, Paulo ia continuar pregando, porque depois ele retorna e continua falando aos irmãos ali. Dá a entender que a igreja tinha muita alegria e tinha muito prazer em estar ali reunidos e congregados para ouvir a exposição e o ensino da palavra do Senhor. O local do culto foi um cenáculo, ou seja, um compartimento num terceiro andar de uma casa. Era comum as casas terem 2, 3 andares e em cima terem um compartimento, um cenáculo para receberem hóspedes, visitas e para outras utilizações. E eles estavam, portanto, reunidos lá no terceiro andar de uma casa, num cenáculo, não numa reunião informal, não para terem ali algum tipo de entretenimento, mas eles estavam ali para adorar ao Senhor, eles estavam ali no momento de culto. Nós encontramos elementos de culto sendo mencionados aqui. Essas são as circunstâncias em que esse culto foi realizado ali na cidade de Troade. No domingo, o dia do Senhor, à noite, como nós encontramos aqui, e no cenáculo, no compartimento de uma casa de algum dos membros da igreja, provavelmente, que ali se congregavam para adorar ao Senhor e serem instruídos através do ensino e da pregação do apóstolo Paulo. Nos versículos 7, no verso 9 e no versículo 11, Lucas nos informa acerca de alguns elementos de culto ali praticados naquele dia. Basicamente, Lucas menciona apenas 2 elementos de culto. No entanto, não devemos inferir daí que os cultos devem ter apenas 2 elementos. É claro que Lucas aqui está está tratando do assunto, narrando o episódio de maneira sucinta. E ele menciona a celebração da ceia do Senhor, que é um elemento de culto, e menciona o ensino, a pregação do Evangelho. A celebração da ceia é mencionada logo no versículo 7, quando é dito que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O partir o pão era um termo praticamente técnico na época para designar o sacramento, a ordenança da ceia do Senhor. Lá no capítulo 2, no versículo 42, o partir do pão, a comunhão, a ceia do Senhor, comunhão no sentido de ceia do Senhor, é também descrita aqui com essa expressão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E esse, portanto, era um dos elementos de culto, foi um dos elementos de cultos praticado ali naquele culto na cidade de Troade. Na realidade, na igreja primitiva, ao que tudo indica, sempre que eles se congregavam no dia do Senhor para adorar a Deus, eles celebravam a ceia do Senhor. Eles tomavam uma refeição juntos, eles partiam o pão, eles bebiam o vinho, simbolizando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo partido e derramado para a salvação deles, para a remissão dos pecados deles na cruz do Calvário. E ali eles se congregaram também com esse propósito, para participar da ceia do Senhor, relembrando a obra redentora, regeneradora de Cristo em lugar deles na cruz do Calvário. Mas a ênfase da passagem nem é tanto na celebração da ceia do Senhor, também é isso, porque aqui nós lemos o propósito de partir o pão, mas sim na exposição bíblica que o apóstolo Paulo apresenta ali, na pregação do apóstolo Paulo. Nós lemos aqui no versículo 7, onde que o apóstolo Paulo então exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E quando nós lemos aqui que o apóstolo Paulo exortava-os, Lucas utiliza o termo grego técnico
o termo grego que ele utiliza com maior frequência no livro de Atos para designar a exposição das Escrituras, a pregação do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, com base no Antigo Testamento, demonstrando que Jesus de fato era o Messias anunciado e que ele deveria vir não apenas para ser glorificado de maneira equivocada, como os judeus pensavam, como se fosse um grande libertador político que restauraria a libertação do povo de Israel e o domínio político de Israel, mas que ele deveria vir como servo sofredor, ser humilhado, ser morto e então ressuscitar e ser assunto aos céus, aonde ele estava agora reinando e continuava agindo através do seu Espírito Santo, especialmente pela instrumentalidade dos seus apóstolos e daqueles que operavam, que trabalhavam sob a autoridade apostólica. A mesma palavra aparece no versículo 9, aonde nós lemos que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo. E aqui a palavra discurso traduz a mesma palavra, traduzida no versículo 7, pela palavra exortação. Exortava-os, ali exortava-os, aqui discurso, mas a mesma palavra por trás designa aquilo que de fato o apóstolo Paulo estava fazendo. E nós quase que nem precisamos ouvir sobre isso, não é verdade? Porque temos lido, acompanhado os passos do apóstolo Paulo, e temos visto o que é que o apóstolo Paulo fazia de cidade em cidade. E na verdade aquilo que não deixa de ser registrado, e que Paulo fazia de cidade em cidade, era pregar o Evangelho, era demonstrar biblicamente que Jesus era o Salvador, e que ele tinha vindo e morrido na cruz para salvar o seu povo dos seus pecados, e oferecia através do anúncio do Evangelho, aquela oferta preciosa de salvação e graciosa para todos quantos se arrependessem dos seus pecados e confiassem na eficácia e na suficiência da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos e irmãs, e o texto, Lucas ressalta que o apóstolo Paulo se estendeu bastante no seu discurso, aparentemente não era usual, tanto que aqui ele chama atenção para o fato que de fato ele se estendeu bastante no seu discurso. Nós não devemos imaginar que regularmente o apóstolo Paulo pregasse 4, 5, 6 horas de pregação, é um tempo um pouco maior do que aquele que nós esperaríamos que o apóstolo Paulo utilizasse para anunciar o Evangelho. Mas nesse caso aqui, provavelmente já havendo separado um tempo maior para isso, tendo ido partir no outro dia, ele aproveitou aquele tempo para expor o Evangelho e fazer aquilo que ele fazia certamente aonde ele andava, como ele fez, por exemplo, na cidade de Éfeso. Ainda estudaremos essa passagem no restante desse capítulo, no versículo 20, no capítulo 20, quando ele se encontra com os presbíteros da cidade de Éfeso e lembra que ele nunca deixou de anunciar todos os desígnios de Deus, todo o conselho de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia, ensinando a igreja não apenas um ponto, não apenas uma verdade, não focalizando apenas uma doutrina, mas procurando apresentar todo o conselho de Deus, ou seja, toda a vontade de Deus revelada na sua palavra, tanto no Antigo Testamento, quanto o conselho de Deus, a vontade de Deus que ainda estava sendo revelado através dos apóstolos e dos profetas, pelo Espírito Santo de Deus, e que seria registrada nas Escrituras do Novo Testamento para a edificação da sua igreja, ensino, instrução da sua igreja, nessa nova dispensação da graça, nessa nova dispensação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui registrados 2 dos elementos de culto. Como eu disse, não devemos imaginar que não tenha havido aqui outros elementos de culto. É certo, eu posso dizer, que eles oraram também. Não temos como duvidar que aquele culto teve orações ali no início, depois no final. Isso é praticamente certo, ou certo mesmo, embora Lucas não tenha mencionado aqui, não tem um propósito de apresentar para nós o modelo de liturgia, mas ele está mencionando aquilo que aconteceu no culto ali, naqueles momentos, e se concentra no partir do pão e na pregação do apóstolo Paulo, para dar ali aquela ocasião também, mencionar o que aconteceu lá
com Eutico naquele último dia de culto, ou seja, no primeiro dia da semana, no dia do domingo, no dia do Senhor. Também é possível, e até provável, eu diria, que tenha havido cânticos de hinos, de salmos. O apóstolo Paulo mesmo recomenda em Filipenses e Colossenses que a igreja louvasse a Deus, cantasse salmos, cantasse hinos de louvor ao Senhor, exaltando a pessoa, os atributos, as qualidades, o caráter e a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, meus amados irmãos e irmãs, nós não devemos imaginar que aqui nós tenhamos, que esse culto só tenha tido 2 elementos, não tenha tido outros elementos também. Depois que eu vou considerar logo a seguir, depois da queda e do episódio que aconteceu e da ressurreição, da morte e da ressurreição de Eutico, nós lemos, isso por volta de meia-noite, nós lemos que eles retornaram para o cenáculo, já com o jovem, e o apóstolo Paulo, eles então participaram ali da ceia do Senhor, foi nesse momento que eles participaram da ceia. É possível que tenham gasto aí 1 hora, 2 horas, porque, como eu disse, a ceia era acompanhada de uma refeição chamada do amor ali, que a igreja primitiva participava nessa ocasião do partir do pão. E depois, provavelmente o que aconteceu não foi uma continuação do culto, mas foi um momento de confraternização da igreja. Foi um momento em que eles continuaram ali naquele cenáculo, esperando o amanhecer, quando seria mais seguro o apóstolo Paulo partir, e então aproveitaram aquele tempo para ficar juntos. Não é uma recomendação para ser feita normalmente, nada indica que o apóstolo Paulo passasse a noite e as igrejas se reunindo a noite toda nesse momento, não era um procedimento regular, mas nesse momento aqui, dadas as circunstâncias, partindo do outro dia, então eles retornaram e provavelmente, não é que o culto tenha continuado, mas eles continuaram ali juntos, mais ou menos como acontece aqui conosco, que o culto termina às 8 e às vezes às 9, e às vezes 9h30, às vezes até 10 horas, ainda estamos aqui conversando juntos e falando e desfrutando da comunhão tão preciosa dos irmãos, dos santos, que temos pela graça de Deus, formando um só corpo em Cristo Jesus. Eu digo isso, meus irmãos e irmãs, porque no versículo 11, onde lemos que subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, aqui Lucas utiliza outra palavra, utilizada novamente apenas 4 vezes, e em todas essas vezes que a palavra é utilizada, ela não é utilizada para exposição do Evangelho, para pregação do Evangelho, mas é utilizada para fazer referência a uma conversa. A uma conversa. E provavelmente o que aconteceu é que Paulo continuou, digamos, já eram umas 2 horas quando acabou a ceia, ou coisa parecida, até o romper da manhã, 5h30, 6 horas, ali edificando mutuamente a igreja nessa conversa que ele continuou tendo com a igreja. Não mais pregando o Evangelho, não mais anunciando o Evangelho, mas conversando. Mas deixa eu dar apenas 2 exemplos de outros lugares, outras passagens, onde a mesma palavra é utilizada para que os irmãos possam confiar naquilo que eu estou dizendo aqui sobre a utilização dessa palavra. Lucas a utiliza outra vez no seu Evangelho, no capítulo 24, no versículo 14, 24, no versículo 14, aonde nós lemos acerca da conversa que iam mantendo os discípulos a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas sucedidas. A mesma palavra utilizada no original é utilizada aqui.
E aqui nada indica, pelo contexto, que nós temos uma pregação, ou nós temos o ensino do Evangelho nesse sentido, mas o que nós temos é duas pessoas que iam conversando sobre os acontecimentos, sobre aquilo que tinha ocorrido com a morte, a crucificação do nosso Senhor, o Senhor Jesus. Outro exemplo, nós encontramos aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo de número 24, no versículo 26, sobre uma conversa de Félix com o apóstolo Paulo. Nós lemos no versículo 26, esperando tanto também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. E assim, portanto, meus irmãos, já que a palavra que Lucas emprega aqui é diferente da palavra que ele utiliza anteriormente, e nunca é utilizada em outra passagem do Novo Testamento para designar o ensino ou a pregação do Evangelho, mas é sempre designada para uma conversa, e como o contexto aqui favorece isso, depois de haver pregado durante tanto tempo, e depois de ter participado da ceia, seria difícil esperar que Paulo continuasse a pregar até o romper da alva. Ele continuou ali falando aos irmãos, ele continuou na realidade conversando com a igreja sobre as realidades espirituais, sobre as bênçãos de Deus em Cristo, sobre a vida cristã, sobre o perigo das oposições que certamente surgiriam, eles teriam que enfrentar, e o apóstolo Paulo então utilizou aquele tempo naquela conversa sobre o reino de Deus, conversa que nós como crentes devemos manter para a nossa própria edificação, desfrutando da preciosa comunhão que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas, meus irmãos, além dessas informações acerca das circunstâncias desse culto e dos dois elementos de culto registrados aqui, nós temos evidentemente o registro dessas informações acerca da queda, da morte e da ressurreição de um rapazinho chamado Eutico. Lucas reconhece que o culto, Paulo falou mais do que o normal. Ele dá a entender, pela maneira como ele narra, que Paulo que se estendeu de fato, continuou falando, e continuou ensinando, e continuou pregando, e que um rapazinho, pelo termo utilizado, provavelmente um pouco menos de 14 anos de idade, não aguentou, coitado, né? Ele não aguentou. A idade já não permite uma atenção prolongada durante muito tempo. Lucas faz questão de registrar, como médico que era, que havia muitas lâmpadas no local, muitas tochas, queimando óleo, o cheiro ruim. Eu não culpo Eutico em nenhum momento em cochilar ali, depois de 4 horas de pregação, mesmo que seja a pregação do apóstolo Paulo, durante a noite. Não eram acostumados a dormir tão tarde numa vida rural como na época, como hoje em dia. Meia-noite para nós é muito cedo hoje, muito mais cedo do que para nós há 30 anos atrás. Meia-noite era muito tarde, agora não. Então, com aquele calor todo produzido por aquelas lâmpadas, com aquele cheiro de fumaça no ar, provavelmente os olhos ardendo também, um rapazinho com menos de 14 anos de idade não teria a atenção suficiente para um culto de uma pregação de 4 horas. Às vezes tem pessoas que não aguentam 40 minutos e nem precisam ter 14 anos de idade, né? e cochilam, mas também não é Paulo que está pregando, não é outro Paulo que está pregando. Mas é natural, meus irmãos, que ele ali na beira sentado na janela, o texto não diz claramente se estava sentado na janela, mas sobre a janela, podia estar escorado, podia estar em pé, se tivesse muita gente, ou provavelmente podia estar sentado mesmo ali na janela. Lucas descreve no original de uma maneira tão interessante que dá a entender que o rapazinho estava lutando contra o sono. Ele lutava contra o sono, lutou, podemos imaginar ele ali tentando manter o olho aberto, até que o sono se apoderou dele, ele não aguentou, escorregou
caiu da janela no terceiro andar, e não há que duvidar que ele de fato morreu. Morreu, e de uma maneira extraordinária, absolutamente fora do normal. E podemos imaginar, não estava na liturgia esse acontecimento, pegou todo mundo de surpresa. Paulo teve que interromper a mensagem, desceram todos, e pela graça de Deus, pelo poder de Cristo ressuscitado, através de seus apóstolos, nós temos o registro de mais esse ato de Cristo crucificado através do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. Cristo ressuscitou aquele rapaz através do apóstolo Paulo. Ele, como que imitando Elias e Eliseu, e a exemplo do que o Senhor Jesus tinha feito também, já ressuscitando um rapaz, um jovem, uma pessoa jovem. Ele então se debruça, abraça aquele rapaz, se coloca sobre ele, e então Cristo comunica vida àquele rapaz, e de maneira inusitada e rara, ele é ressuscitado dentre os mortos, porque Cristo glorificado, aquele que havia sido rejeitado, havia sido morto pelo povo de Israel, tinha poder para ressuscitar, inclusive para ressuscitar pessoas dentre os mortos. Ele é o doador da vida, ele é quem comunica a vida, tanto vida espiritual como vida física, e ele tem poder sobre a morte, inclusive para restaurar a vida quando ele quer. Podemos imaginar a alegria, a surpresa, a alegria daquelas pessoas diante daquelas circunstâncias, e então eles voltaram para participar finalmente da ceia e continuarem ali desfrutando daqueles momentos de comunhão, inclusive provavelmente tratando desse assunto ali juntos para edificação mútua, até que chegasse o momento de Paulo pudesse partir na sua viagem. A narrativa concluída no versículo 12, aonde o rapaz é novamente mencionado, que quando Paulo parte, e podemos imaginar seus pais ali alegres com seu filho ali, indo para casa e grandemente confortados. Não creio que à luz dessa passagem toda, confortados seja a melhor tradução. Talvez encorajados fosse a melhor tradução para essa palavra, porque é a palavra e a ideia que nós encontramos não apenas aqui, mas a ideia que se repete em toda essa seção, do verso 1 até o versículo 12. Nós lemos do apóstolo Paulo encorajando as igrejas de Éfeso antes dele partir. Nós vemos do apóstolo Paulo encorajando as igrejas da Macedônia, encorajando a igreja da Caia, e aqui utilizando a mesma palavra, a igreja sendo encorajada pela pregação do Evangelho, pela comunhão dos irmãos, e também agora, de maneira inusitada, por essa manifestação da graça e do poder extraordinário de Cristo ressuscitado, a quem toda a autoridade foi conferida sobre os céus e sobre a terra, e continua governando a sua igreja. Lucas relata isso através do seu Espírito, como eu tenho procurado enfatizar, pela instrumentalidade, especialmente dos seus apóstolos. Meus irmãos e irmãs, eu quero extrair dessa porção algumas lições para a nossa edificação. A primeira delas diz respeito à importância do dia do Senhor, especialmente para nós reformados, para nós presbiterianos. Nós damos grande importância ao dia do Senhor. Nós não entendemos que o dia do Senhor é um preceito cerimonial, uma lei cerimonial que tenha passado. Nós entendemos que o dia do Senhor, a guarda de um dia de descanso, é um preceito universal da criação, e por isso continua a ser, deve continuar sendo observado. Nós cremos que, exatamente porque, entre outras razões, o dia do Senhor, o dia de descanso, ele foi dado logo na criação, quando lemos que após haver criado céus e terra, o Senhor descansou. E quando encontramos essa prescrição, não entre as leis cerimoniais, mas entre as leis morais, entre os 10 mandamentos, guarda o dia do sábado para o santificar.
juntamente com outros 9 preceitos morais. Por que só esse seria um preceito cerimonial, uma lei cerimonial? Esse mandamento continua valendo e deve ser observado por nós. Evidentemente não de maneira legalista, porque esse dia nunca foi feito para ser observado de maneira legalista. Os judeus faziam isso, enfatizavam tanto a forma e perdiam o conteúdo. E se tornavam, na realidade, até hipócritas no que diz respeito à guarda do dia do Senhor, a observância, a santificação do dia do Senhor, a utilização desse dia. E o Senhor Jesus condena os escribas e os fariseus, e deixou claro que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E também, evidentemente, houve uma modificação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Houve uma modificação da antiga dispensação para a nova dispensação, como aconteceu com a Páscoa e como aconteceu com a ceia, com a circuncisão. Nós sabemos muito bem que a Páscoa foi transformada na ceia do Senhor. Sabemos que a circuncisão foi transformada no rito, na cerimônia, no sacramento do batismo. E também o dia do Senhor foi transformado agora para o domingo, deixando de ser no último dia da semana, passando para o primeiro dia da semana, especialmente porque foi no primeiro dia da semana, no chamado dia do Senhor, o dia de domingo, que o Senhor Jesus levantou-se dentre os mortos, ressurgiu dos mortos de maneira vitoriosa, como nós lemos lá no livro de Lucas, no final do livro de Lucas, e nos outros evangelhos também, acerca do fato de que foi exatamente nesse dia, no primeiro dia da semana, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, em virtude da ressurreição do Senhor Jesus no dia do Senhor, a igreja passa a observar esse dia, a guardar esse dia, não mais no último dia da semana, mas agora no primeiro dia da semana. Nós vemos isso, indicações nesse sentido, neste culto aqui, realizado no primeiro dia da semana, com a ministração da ceia do Senhor, com os elementos de culto e a pregação do Evangelho. Vemos isso na primeira carta à igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que no primeiro dia da semana eles deveriam levantar a oferta, e a cada primeiro dia da semana levantando os recursos e as ofertas, para que quando o apóstolo Paulo fosse lá, aquele recurso já estivesse preparado, e então, através de representantes das igrejas, o recurso fosse levado para Jerusalém, para assistir aqueles irmãos em necessidade lá na igreja da Judéia. E vemos indicações nesse sentido também lá no livro de Apocalipse, quando João tem a sua visão, e ele tem a visão no dia do Senhor, ou seja, no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, no primeiro dia da semana. E nós, meus irmãos presbiterianos, damos muita ênfase à guarda do dia do Senhor. Como eu disse, não mais no sábado, é claro, agora passa para o domingo, para o primeiro dia da semana. Não mais de maneira legalista, porque nunca deveria ser observado de maneira legalista. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A bem da verdade, parte deste culto nem mais ocorreu no dia do domingo, já ocorreu na segunda-feira, porque o Tico caiu lá por volta de meia-noite, eles só foram participar da ceia na segunda-feira, a rigor, nós podemos dizer assim, não é? Mostrando que eles não estavam sendo legalistas no que diz respeito a esse dia. Mas, meus irmãos e irmãs, é muito importante e precioso, e certamente muita da corrupção da cultura de povos, tanto que já tiveram forte influência protestante, como daqueles que não têm influência protestante, decorre da má utilização do dia do Senhor. É utilizado para tudo, menos para as coisas que Deus de fato planejou utilizar esse dia, como sendo um dia de alegria, de celebração, de descanso, de edificação, de adoração a Deus, de louvor a Deus, um dia de festa da alma,
um dia de descanso do corpo, como costumo dizer, e de edificação da nossa alma, e de louvor e de adoração ao Senhor. Este é o princípio. O dia deve ser utilizado e disposto, especialmente utilizando primariamente para o descanso do nosso corpo e para a edificação da nossa alma. E é uma bênção e um privilégio quando nós aprendemos a santificar esse dia, não como se fosse um peso, não como se fosse um fardo, mas como se fosse como de fato é um grande privilégio para nós, podermos ter um dia separado para descansar esse corpo que Deus criou e que é frágil por causa da queda e do pecado. É uma manifestação da misericórdia, da longanimidade de Deus para nós, quando nós podemos ter um dia quando nós descansamos e encerramos e paramos as nossas atividades cotidianas dos demais 6 dias da semana ou 5 dias da semana, dependendo do caso, e podemos descansar o corpo e utilizar esse tempo para adorar a Deus, para estarmos aqui no domingo pela manhã, em todas as circunstâncias apropriadas que Deus fornece para momentos de culto, de adoração, de leitura e de oração e de edificação do nosso coração e edificação da nossa alma. Mas, meus irmãos, essa porção bíblica, esse registro do culto em Troade, também nos ensina acerca da centralidade da pregação. Como eu disse antes, nós não temos aqui uma passagem prescritiva, nós temos aqui uma descrição, e uma descrição, as lições que nós tiramos de uma descrição sempre precisa ser feita com cuidado e sempre com base em outras porções prescritivas da palavra de Deus. E portanto nós erraremos se inferirmos, bom, agora nós temos um culto aqui com pregação de 4 horas, vamos começar a pregar 4 horas por noite. Provavelmente, dentro de 6 meses, a nossa frequência cairia para uma meia dúzia de pessoas, talvez a família ou alguém ficasse aí por misericórdia do pregador, alguma coisa assim. Não é isso. Ou não devemos inferir que porque aqui nós não temos oração ou não temos louvor, nós não devemos cantar louvores ou não a Deus e não devemos utilizar esses momentos de culto para oração. Lucas é seletivo, ele não tem esse propósito. E nós temos que partir do Novo Testamento como um todo, e no Novo Testamento como um todo nós aprendemos que os elementos de culto legítimos são a leitura da palavra. Claro que aqui houve leitura da palavra também. Não podemos imaginar Paulo todo esse tempo sem ler ali a palavra no momento de culto, mas a leitura da palavra, a pregação da palavra, a oração, louvores, a ceia do Senhor, esses todos são elementos, o batismo são elementos legítimos, regulares de culto público. Mas ressalta aqui a centralidade da pregação no culto, como tem sido ressaltada em todas essas outras narrativas da obra missionária e evangelística do apóstolo Paulo. Aonde ia, ele podia não fazer outra coisa, mas ele pregava, ele ensinava, ele anunciava o evangelho, ele proclamava o evangelho da graça de Deus, a salvação, e ofertando assim a salvação pela graça a todos quantos confiem na obra redentora, expiatória que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Isso não precisa necessariamente ser demonstrado através de 4 horas de pregação, como mencionei. Evidentemente que pode ser feito a pregação pode ser central num culto, com tempo utilizado bem menor. Mas também, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade em admitir que uma dieta de 15, 20, 30 minutos semanal de pregação do Evangelho seja suficiente para nutrir espiritualmente a igreja. Entendo que ser isso absolutamente desnecessário e compreendo que a igreja pode, como de fato tenho visto acontecer nessa igreja mesmo, aqui mesmo, os irmãos sendo educados ao longo dos anos a terem a capacidade e a atenção para uma pregação de 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, né? Às vezes 1h10, 1h20, ocasionalmente entrou de uma vez assim, na véspera da partida, uma coisa excepcional. É difícil expor apropriadamente um assunto
com vistas à instrução, com vistas à edificação, à exortação da igreja, dentro de um contexto, fazendo jus à riqueza de uma passagem bíblica razoável, utilizando-se apenas de 15, 20 ou 25 minutos. Especialmente quando os cultos muitas vezes duram um tempo bem considerável. E esse espaço de tempo é utilizado apenas para outras atividades que nós nem vemos a Bíblia enfatizar tanto essas outras atividades assim. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero enfatizar a absoluta centralidade da pregação no culto público. Que Deus nos dê a graça e nos abençoe a sermos sempre uma igreja aonde a pregação seja central no culto. Eu sempre brincando tenho dito assim: pode fazer o louvor do tamanho que quiser, a pregação vai ser 3 vezes o tamanho do louvor, não é? Então, se for 15 minutos, 45 minutos. Na verdade que eu não sigo essa regra não, é brincadeira, mas é claro que mesmo do tempo, a centralidade do culto deve se manifestar. Não necessariamente todo esse tempo, mas um tempo razoável, suficiente para a edificação, a boa exposição de um texto, apresentando com clareza o contexto, e aplicando de maneira apropriada as lições do texto à nossa vida. Isso demanda algum tempo, pelo menos 45, 50 minutos, quem sabe às vezes até 1 hora ou alguma coisa dessa natureza. E a igreja aprende e é edificada. E eu tenho ouvido alguns comentários, eu digo isso para a edificação dos irmãos, de até alunos meus do seminário que vêm até aqui e comentam que uma das coisas que impressiona esses irmãos é verem a atenção da igreja durante um tempo de pregação comparativamente longa, em consideração àquele dedicado em outras congregações. Eles realmente ficam impressionados em não ver as pessoas se levantando a todo momento, de um lado para o outro, porque estão acostumados a ver, muitas vezes, isso ocorrer em outros lugares, em outros locais. Raramente um eutico cochila e cai da janela. E se cair, cuidado que eu não tenho o poder de Paulo para ressuscitar, né, levantar e trazer a vida. Ainda bem que as nossas janelas são fechadas, não tem esse perigo. Outra lição, meus irmãos, que eu considero importante no texto, está relacionada a esse episódio, a esse evento da morte e da ressurreição do jovem, do rapazinho de nome Eutico, ali na cidade de Troade. Eu quero ressaltar aos irmãos que nós não temos mais o poder apostólico, nem para dizer levanta e anda, nem temos mais o poder extraordinário e sobrenatural apostólico para levantar dos mortos e dizer, não, a vida está nele, e trazê-los à vida. A nenhum de nós mais é dado o poder que foi dado aos apóstolos de realizar milagres dessa natureza. Esses dons extraordinários não são mais comunicados à igreja quando esses ofícios extraordinários apostólicos cessaram. É claro que a morte é alguma coisa trágica. É claro que a separação da alma do corpo, que é o que caracteriza a morte, é alguma coisa esdrúxula e nunca esteve na vontade volitiva de Deus. Deus nunca desejou a morte do perverso, Deus nunca desejou a morte de ninguém, e Deus não criou a raça humana para morrer. O homem morre por causa da queda, da desobediência e do pecado. E é claro que nós temos dificuldade em enfrentar a morte. E como anunciei hoje pela manhã, essa foi uma semana difícil para nós. Começamos na segunda-feira com 3 notícias de falecimento de pessoas relacionadas à igreja. Um senhor de 93 anos de idade, pai da irmã Elvira. Uma jovem de morte súbita aqui na escola da igreja, de nome Marcela, da 8ª série, que chegou perfeitamente bem, 1h30 da tarde, pouco depois teve um ataque, faleceu aqui mesmo e foi levada para o hospital, mas já chegou lá, provavelmente morta. Para absoluta
surpresa dos pais e constrangimento e tristeza de todos nós. E de uma outra criança mais nova ainda, que também foi estudante da escola e veio a falecer. E evidentemente que nós temos dificuldades em enfrentar essas coisas. E que se dependesse de nós, e nada nos impede que nós oremos até, e Deus tem poder para ressuscitar mortos ainda. Quem duvida disso? Quem duvida que Deus, Cristo glorificado, assunto aos céus, tem poder para levantar dos mortos alguém que veio a falecer? Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Deus não nos tem dado a nós mais poder para dizer, em nome de Jesus, levanta e ressuscitar alguém dos mortos. Nós podemos, e eu sou simpatético até, e compreendo perfeitamente, quando vemos um caso desse assim acontecer, dizer, Senhor, será que essa é a tua vontade? Será que o Senhor não quer, de alguma maneira extraordinária, levantar essa moça e ressuscitá-la? Deus pode fazer isso. Eu já li registros históricos de acontecimentos dessa natureza. Raros, é verdade, raríssimos. Não é o esperado. Nós temos esse corpo corruptível, nós temos que morrer e aguardamos a ressurreição, quando então sim, nós seremos levantados dentre os mortos e teremos um corpo incorruptível para a honra e para a glória de Deus. Mas não é de se esperar que isso aconteça cotidianamente. Não é de se imaginar que nós manifestemos nosso descontentamento, a nossa falta de resignação com a vontade soberana de Deus. Muito melhor fazer é como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque ainda que o Senhor ressuscitasse, como ressuscitou a Eutico, vai chegar um dia que os pais de Eutico vão perdê-lo, ou vai chegar um dia que ele vai falecer, a não ser que Jesus volte antes. Porque enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós morreremos. A natureza da ressurreição final que nós aguardamos é diferente desses registros de ressurreição que temos realizados, por exemplo, por Eliseu, por Elias, por Pedro, por Jesus e aqui por Paulo. São eventos extraordinários, são manifestações extraordinárias e até simbólicas e representativas do poder ressuscitador de Jesus, colocado em poder de autoridade através da sua ascensão, entronamento nos céus. Mas, meus irmãos e irmãs, não devemos encorajar qualquer ideia ou prática de quando perdemos uma pessoa, como que requerer ou exigir que essa pessoa nos seja restaurada a vida. Isso não é o que nós devemos imaginar ocorrer regularmente, e não é assim que nós devemos proceder. Faremos muito melhor se orarmos como Jó, ou se orarmos como Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou como ele nos ensinou pelo próprio exemplo: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E nos conformarmos com a vontade boa, agradável do Senhor. Mas se nós não temos poder, meus irmãos e irmãs, mas para ressuscitar as pessoas dos mortos, temos um poder mais extraordinário ainda. Nós não, mas somos utilizados por Deus para um poder mais extraordinário, quem sabe tipificado aqui, ou sinalizado, ou simbolizado aqui, quando no meio de um culto público, onde a palavra de Deus é anunciada, um jovem cai ali, morre e é ressuscitado. Alguma coisa mais relevante do que isso é realizada quando a palavra de Deus é pregada e uma pessoa morta nos seus delitos e pecados é trazida à vida espiritual, é vivificada, lhe é comunicado vida através do anúncio, da exposição e da pregação da palavra do Senhor. E isso acontece, meus irmãos e irmãs, através do anúncio e da pregação do Evangelho. Isso nós estamos autorizados a esperar que ocorra, que o Espírito Santo de Deus, que Cristo ressuscitado, estamos estudando o livro de Atos e palavras, ensinos de Cristo ressuscitado através do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. É isso que nós estamos estudando. E Lucas quer ressaltar exatamente esse fato,
É Cristo, foi Ele dos céus que ressuscitou esse jovem. E mais do que isso, é Ele dos céus que está trazendo a vida espiritual a pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Guardemos de maneira apropriada, santa, sem legalismo, o dia do Senhor. Que a pregação seja central nos nossos cultos. E nos momentos de pregação, por excelência, mortos sejam vivificados por Cristo, através do seu Espírito, pela instrumentalidade da pregação da sua palavra. Que Deus nos abençoe.